Aliás, quero começar contando que Hugo Motta afirmou hoje que não há ambiente na Câmara para aprovar um projeto de anistia que beneficie envolvidos nos atos que culminaram, na visão dele, no 8 de janeiro. Vamos então com o André Anelli, que vai trazer mais detalhes dessa declaração. O que menciona aí o presidente da Câmara, Hugo Motta? Anelli, bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, disse que não existe um clima aqui na casa para uma anistia ampla, geral e irrestrita aos participantes dos atos do dia 8 de janeiro de 2023, que resultaram nas depredações aqui do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. O presidente da casa, o deputado federal Hugo Motta, disse que nesse momento seria delicado votar algo nesse sentido, como querem os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque os integrantes dos demais partidos, principalmente os de centro, teriam resistência em relação a esse assunto. Hugo Motta também considerou como graves as atitudes daqueles que foram condenados nesse âmbito e citou também, inclusive, questões relacionadas ao planejamento de morte de autoridades e, portanto, se colocou mais uma vez contrário a pautar esse tema. O que o presidente da Câmara dos Deputados disse que está aberto ao diálogo seria, então, fazer com que os condenados no âmbito dos atos do dia 8 de janeiro tivessem progressão de pena, porque na avaliação dele, nas palavras dele, alguns condenados tiveram penas muito altas. O presidente da Câmara não citou nenhum exemplo, mas a gente destaca aqui aquela cabeleireira, a Débora Rodrigues, que foi condenada a 17 anos de prisão depois de pichar com batom a estátua da Justiça em frente ao Supremo Tribunal Federal durante, então, os atos do dia 8 de janeiro de 2023. O que Hugo Motta diz que vai defender, inclusive, junto ao presidente Lula e também a ministros do Supremo Tribunal Federal, é uma progressão de penas, de forma para que aqueles condenados possam sair mais rapidamente da prisão ou tenham até mesmo as penas reduzidas a depender de caso a caso. Só que mesmo assim, nas palavras dele, isso não acaba atendendo aos anseios dos manifestantes favoráveis ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente relembra que na semana passada, tanto o plenário aqui da Câmara dos Deputados quanto lá do Senado foram ocupados por parlamentares se manifestando favoravelmente ao chamado Pacote da Paz, que previa, entre outras questões, justamente a anistia, ou seja, o perdão dos crimes daqueles condenados nos atos do dia 8 de janeiro de 2023, sendo então essa anistia como parte de uma pauta que seria necessária ser pautada, ser agendada para votação aqui no Congresso Nacional, para que terminassem então as manifestações que acabaram terminando, só que mesmo assim prevalecem ainda as insatisfações dos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Evandro. Agora, Anelli, por outro lado, o presidente da Câmara disse que pode avançar sim com um projeto que protegeria os parlamentares do que ele chama de abusos do judiciário, né? Exatamente. O presidente da Câmara, Hugo Motta, deu essas declarações na mesma entrevista que foi inclusive concedida à Globo News e se manifestou sobre essa insatisfação que ele diz que é generalizada aqui no Congresso Nacional em relação ao que ele chamou de exageros do Judiciário, especificamente do Supremo Tribunal Federal. Hugo Motta afirmou que existem parlamentares que estão sendo julgados nesse momento pelo que ele considera como crimes de opinião e que isso leva, então, a uma vontade da maioria aqui no Congresso Nacional de pautar temas como, por exemplo, o foro privilegiado, que é outra parte do chamado Pacote da Paz, que foi colocado, então, na mesa de negociações na semana passada pelos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que Hugo Motta falou que nesse momento não vê a possibilidade, também não vê clima para a votação desse foro privilegiado, que tiraria os julgamentos dos parlamentares direto da terceira instância e os colocaria a partir da primeira instância, mas sim
também vê questões relacionadas como, por exemplo, algo que seria mais ameno, como o que prevê a Constituição de 1988, que investigações de parlamentares só seriam possíveis através de autorização do Legislativo. Então, o Hugo Mota vê a possibilidade de votar algum projeto nesse sentido. Ele não especificou qual projeto seria, mas que nesse momento essa medida teria um apoio maior aqui no Congresso Nacional em relação àquele foro privilegiado que não agrada nem mesmo ao presidente aqui da Câmara. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Andrianelli. Um abraço para você. Já vou chamar o Zé Maria Trindade, que está lá em Brasília. Zé, o presidente da Câmara dá sinalizações no sentido de morde e assopra, porque diz que o projeto da anistia não tem espaço porque não haveria como você conceder esse espaço para pessoas que planejaram matar outras. Por outro lado, diz que sim, o foro privilegiado é um debate que pode acontecer por causa do que ele chama de abusos do judiciário. A questão é que, para a oposição, todas essas situações, inclusive a necessidade de anistia, têm a ver com possíveis abusos do judiciário. Para eles, é o mesmo caminho. Para o presidente da Câmara, assuntos diversos. Como é que você avalia, meu amigo? Bem-vindo. O presidente da Câmara, Hugo Mota, está no caminho de restabelecer ali a sua liderança, né? Ficar à altura do cargo. Muito boa tarde, Cine. Boa tarde aos colegas aqui de bancada. Boa tarde a você que nos acompanha aqui nos 3 em 1, que é um programa que fala de tudo de uma maneira, né, Cine, bem aberta. Hoje, na Câmara dos Deputados, o assunto era o seguinte: a recuperação desta imagem do presidente da Câmara. Ele conversou com vários líderes de partidos políticos. Um líder me disse que ele está muito chateado. Até porque, segundo ele, recebeu facada nas costas. Sabe aquela história de abraçar e dar punhaladas? Foi o que aconteceu. Ele tem amigos inclusive que frequentam o clube de tiro dele, né? Os dois juntos conversavam, riam, brincavam e que a partir de hoje estão na geladeira. Então, o conselho é o seguinte: não esticar a corda. O líder me disse uma frase que é o seguinte: que crise, quanto mais você puxa, o outro puxa de um lado. Então, qual é a ideia? De que o presidente não aplique, ele tem competência para isso, né? O rito sumário, ou seja, suspenda imediatamente os deputados que ele julgue que atrapalharam fisicamente a chegada dele à mesa diretora. Mas também não passe a mão e não esqueça, ou seja, deixe para o Conselho de Ética a corregedoria da Câmara dos Deputados e pronto, não esqueça, mas também não tome a iniciativa de colocar ali como adversário, como se fosse uma coisa pessoal. Isso está sendo considerado grave. O plenário é considerado o coração do Poder Legislativo, um símbolo, né? Um símbolo de poder. Agora, veja bem, no Senado Federal foi a mesma coisa, ou pior. Os senadores se acorrentaram à mesa diretora, mas Davi Alcolumbre tratou melhor nos bastidores e conseguiu desarmar a resistência do plenário sem fazer aquele contato físico. O que piorou muito foi essa imagem, ele tentando chegar à mesa e o Van Hatten não deixando, o Zé Trovão colocando a perna para impedir a passagem dele. Então, esse é o processo. Sobre o foro privilegiado, foi criada uma comissão. Esse comunicado de criar comissão significa empurrar para depois, ou seja, não é prioridade. Me disseram que a prioridade é definir um mandato para os próximos ministros do Supremo e acabar com as decisões monocráticas. Pois é. Ô, Fábio Piperno, como é que você avalia esses dois debates e o fato de o presidente da Câmara abrir a porteira para um, mas praticamente trancar para outro, que é a anistia, que inclusive é o tema mais caro hoje e que inclusive gera novas repercussões nas falas do deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Como eu contei para vocês no início aqui do 3 em 1, e já a gente vai se aprofundar nesse tema, ele disse que as sanções também podem recair sobre os presidentes da Câmara e do Senado. É como se fosse uma ameaça indireta ali sobre a atuação dele lá no país norte-americano. Como é que você avalia todo esse movimento, hein, Piperno? O presidente Hugo Mota, Evandro, ele faz, sim, um aceno ao corporativismo, ao espírito de corpo lá dos deputados. Ou seja, eu estou com vocês nas ações que o STF tem contra nós. E qual é o subtexto disso aí? Estarei com vocês e nós vamos nos unir para resistir, por exemplo, às investigações
que avaliam se houve algo ilícito na questão das emendas. E é esse o tema que certamente incomoda muitos, para não dizer a maioria dos deputados federais hoje. Muitos deputados já estão sob investigação, alguns processos já entram, inclusive, na sua reta final e certamente outros tantos virão, até porque todo mundo sabe o que eles fizeram no verão passado e uma das exigências do ministro Flávio Dino foi que os parlamentares apresentassem transparência também em relação às emendas passadas. Então, essa é uma parte. A outra, bom, eu estou do lado de vocês, mas jamais tentem de novo fazer algo na marra. Então, portanto, o que vocês tentaram fazer na marra, eu não vou ceder. E, dessa forma, por tabela, ele também faz um aceno ao outro lado, ao governo, que não quer nem ouvir falar em pautar a anistia. Fala, Langani. Olha só, em relação à anistia, eu acredito que tem muito mais chance de passar se a gente separar em duas anistias. Então, a gente está falando da anistia para aquele entorno do Bolsonaro, que seria a tal acusação de golpe, que ainda nem foi julgada. Então, nem faria sentido falar em anistia agora. E anistia para o dia 8 de janeiro. E aí eu acho que merece atenção, Evandro. Por quê? Primeiro que há um grande questionamento se aquilo foi golpe. No meu entendimento, aquilo não foi golpe, pode ter sido uma incitação à violência, mas não existe um golpe em que você não mancomunou, você não estava alinhado junto com as Forças Armadas. Me parece muito mais a invasão. Mas assumindo sim que aquilo possa ter sido uma tentativa de golpe, de acordo aí com a tese majoritária do Supremo. Há erros processuais graves neste processo. De acordo com o que foi vazado pelo aquilo que ficou conhecido como vaza-toga, prendiam pessoas de acordo com posicionamentos ideológicos nas redes sociais. Inicialmente não houve individualização de condutas, prenderam as pessoas a rodo, sumiram imagens, foram disponibilizadas imagens de acordo com a conveniência. Teve gente que morreu na cadeia, ou seja, teve muito erro, tiveram erros muito graves, Evandro. Por conta disso, eu acredito que o processo deva ser anulado como um todo. Agora, Bruno Musa, tem uma questão interessante nesse debate na visão do presidente da Câmara, Hugo Motta, porque ele diferencia os dois temas dentro do mesmo núcleo sobre anistia. Ele fala para os deputados: pautar um projeto de anistia ampla e restrita que poderia beneficiar também aqueles que são hoje julgados no Supremo Tribunal Federal, isso estaria fora de cogitação. O que é possível discutir é o tamanho das penas daqueles que participaram do 8 de janeiro. E sequer seria uma anistia, mas sim uma revisão das condenações. Algo que talvez nem precisasse passar pelo Congresso Nacional se houvesse um, digamos, passo atrás do Supremo Tribunal Federal. E aí que vem o desafio. Imaginar que os ministros do Supremo Tribunal Federal sentariam novamente num plenário para discutir penas que eles mesmos definiram a partir do relatório do ministro Alexandre de Moraes, que está na linha de fogo nesse momento. Como é que você olha para todo esse xadrez, meu amigo? Porque virou um jogo de xadrez. Totalmente. Perfeita a tua colocação. E primeiro eu começo sobre a anistia, eu assino embaixo com o que o Alan falou, mas em frente a tudo isso que esse jogo de xadrez, como você muito bem colocou, é por isso que uma das grandes reformas necessárias no Brasil é a reforma política. Veja bem, o Senado é o único que pode pautar e votar o impeachment de um ministro da Suprema Corte. Grande parte dos parlamentares tem processos a serem julgados na Suprema Corte. Já percebe aí, obviamente, um conflito nos interesses disso tudo. Mas o que o Piperno muito bem colocou, hoje grande parte dos parlamentares anseiam e pedem cada vez mais pelas emendas, que já ultrapassam 50 bilhões de reais. Dos 200 bilhões, que representa 10% do orçamento discricionário, 50 bilhões são para emendas, 56 bilhões. Essas emendas também estão sob escrutínio do STF, em que agora tem aquela necessidade de transparência, que obviamente deveria ter sempre, bom, na minha opinião, isso sequer deveria existir, essas emendas dessa maneira, mas obviamente deveria ser transparentes. Por que é que agora começa a lutar pela transparência, quando há interesses nas casas? O Executivo, ao mesmo tempo, tem todos os seus gastos colocados sob sigilo, né, do cartão de crédito, das viagens. Então, todo esse emaranhado, esse jogo de xadrez que você colocou,
faz com que esses três poderes de hoje se coloquem acima da população que financia todos eles. E muitas vezes a gente não pode questionar, senão a gente está vendo o que acontece. Nós financiamos e nós não podemos questionar. Eles colocam em sigilo e negociam entre eles, uma vez que os parlamentares têm processos no STF e o STF, como eles têm foro privilegiado, julgam esses processos. E a gente assiste e financia. E se questionarmos, muitas vezes nos calam. É interessante essa questão do financiamento. A gente quase nunca para pensar que somos nós que mantemos toda essa máquina pública, inclusive no judiciário.